Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui contar para vocês a história de dois irmãos gêmeos. Isso mesmo. Vocês conhecem alguém que tem um irmão gêmeo? Pois hoje eu vou contar a história deles para vocês. É a história de Esaú e Jacó. Mesmo sendo gêmeos, eles não eram idênticos. Esaú, ele era peludo, ele tinha pelos que cobriam seu corpo. E Jacó já era mais lisinho e era diferente do seu irmão. Eles eram filhos de Isaac e Rebeca. Isso mesmo, a última história que eu contei para vocês foi sobre Isaac, não foi? Que ele havia abençoado seus filhos, Esaú e Jacó? Pois é, mas hoje eu vou contar a história dos irmãos para você. Quando nasceu, Esaú nasceu um pouquinho antes de Jacó. E dessa forma, ele tinha a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura era uma bênção especial para o filho mais velho que tinha nascido primeiro, para o primogênito. Porém, um certo dia, Esaú, ele era caçador e ele chegou da sua caçada com muita fome. Jacó, ele gostava de cuidar das plantas e ele cozinhava muito bem. E ele tinha acabado de fazer um prato de lentilhas quando seu irmão chegou com fome. E sabe o que aconteceu? Esaú, ele pegou e falou para o seu irmão assim: me dê um pouco dessa comida, Jacó. Mas Jacó, ele queria muito a bênção da primogenitura, a bênção de ser o irmão mais velho. E ele falou para o seu irmão assim: eu dou. Porém, você tem que me dar a bênção da primogenitura. Você tem que deixar eu ser o mais velho. Você tem que me dar essa parte da nossa família, pode ser? E Esaú, que estava com muita fome, concordou com seu irmão e comeu aquele prato de lentilhas e matou a sua fome. Passado muitos e muitos anos, quando Isaac já estava perto de morrer, ele chamou então seu filho Esaú para que ele pudesse ser abençoado com a bênção da primogenitura, porque ele era mais velho. Só que vocês lembram que ele tinha vendido isso para o seu irmão por um prato de lentilhas? Pois é. E Jacó, quando ficou sabendo que o pai ia abençoar o seu irmão, com a ajuda da sua mãe, ele foi correndo para enganar o seu pai. Ele foi correndo lá e fez um prato de comida que o pai mais gostava, que tinha pedido o seu irmão para fazer. Colocou nos seus braços pelos de animais para que se parecesse peludo como seu irmão. Colocou as roupas do seu irmão e foi lá se passar por Esaú para ter a bênção do pai. Porque eles tinham feito um acordo entre eles, mas eles não tinham falado nada disso para os pais, né? Então, Jacó colocou as roupas do irmão Esaú, colocou lá a pele nos seus braços e foi enganar o seu pai. Ele enganou Isaac para poder tomar a bênção do seu irmão Esaú. E assim aconteceu. Isaac já estava bem velho, ele já não enxergava, então ele comeu aquela comida. Ele até achou estranho e falou assim: uai, você está parecendo o seu irmão Esaú, mas você está com a voz de Jacó. Mas aí Isaac passou as mãos nos braços de Jacó e falou assim: não, você é meu filho Esaú mesmo. E o abençoou com a bênção da primogenitura. Quando Esaú chegou da caçada e foi preparar para o pai o alimento para poder ser abençoado, ele ficou muito bravo com seu irmão Jacó e queria matar ele. Então sua mãe, a Rebeca, falou assim: meu filho, corre, foge lá para casa dos meus pais, lá para casa do meu irmão Labão. E lá sim você vai encontrar uma esposa de Deus e o seu irmão vai poder se acalmar aqui enquanto isso. Então Jacó teve que fugir da casa do seu pai, porque o seu irmão queria matá-lo. Depois que ele chegou lá, na terra do seu tio Labão, Jacó encontrou uma esposa. Ele encontrou uma moça e ele se apaixonou por ela. Ela se chamava, quem sabe? Raquel. Muito bem. Raquel era filha do seu tio Labão e ele pediu para que seu tio pudesse entregá-la como uma esposa dele. E Labão combinou com Jacó assim, ó: você vai trabalhar para mim 7 anos e no final de 7 anos eu te entrego Raquel como esposa. Ai, mas Jacó trabalhou aqueles 7 anos como se fossem poucos dias, porque ele amava muito Raquel. Então, no dia do casamento, ele foi se casar com Raquel e ele estava tão feliz.
Porém, ele tinha enganado seu pai lá atrás, vocês lembram? E no dia do casamento dele, o seu tio Labão também o enganou. Ao invés de entregar Raquel como esposa, ele entregou sua outra filha, Leia. Em outras versões, fala que o nome dela era Lia. Então, Jacó se casou com Lia e não com Raquel, que tanto amava. Ele ficou muito bravo e foi falar com seu tio. Ei, tio, eu trabalhei e fui para casar com Raquel e o senhor me entrega Lia? Ele falou assim, não, mas é porque aqui na nossa cultura tem que casar a primeira filha mais velha e depois a mais jovem. Naquela época, um homem podia se casar com mais de uma mulher. Então, Labão entregou Lia e combinou com Jacó que ia entregar Raquel também. Então, Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para poder se casar com Raquel. Olhem só, crianças, ele enganou lá atrás e lá na frente ele foi novamente enganado. Por isso que na nossa vida a gente tem que prestar muita atenção nas coisas que a gente faz para não enganar, para não mentir, né? Para tentar andar o mais certo possível. Porque a gente tem que andar sempre com Deus, fazendo as vontades de Deus, né? Fazendo o que é certo aos olhos de Deus, não é verdade? Mas na nossa vida acontecem muitas coisas que às vezes a gente faz errado, né? Aí a gente tem que fazer o quê? Quando a gente faz algo errado perante o Senhor, nos arrependemos, pedimos perdão pelos nossos pecados, não é assim? O nosso coração, quando fica sujo, a gente tem que, na mesma hora, quando Jesus está lá dentro, ele fala assim, ei, você está fazendo alguma coisa errada. E a gente já sabe o que a gente tem que fazer, que é pedir perdão ao Senhor e não cometer de novo aquele pecado, não é assim? Na nossa vida tem muito altos e baixos, ou seja, às vezes a gente erra, tá lá embaixo. Mas daí a gente pede ao Senhor perdão e a gente já chega perto dele de novo. É desse jeito que acontece, a gente tem que estar sempre pedindo perdão ao Senhor. E essa foi a história de hoje, a história de um herói da fé, que mesmo fazendo muitas coisas erradas, como Jacó fez, ele tinha a bênção do Senhor. E no final da sua vida, ele pôde abençoar todos os seus filhos, que foram muitos, hein? Teve vários filhos, 12 filhos. E a história dos filhos de Jacó é linda também. Eu quero que vocês não percam a próxima aula, onde eu vou estar contando a história de um dos filhos de Jacó. Vocês sabem quem é? Se vocês estiverem curiosos, vão lá no livro de Gênesis e procurem a história do filho de Jacó, para vocês já saberem quem é. E lá no livro de Hebreus também, como eu tenho falado para vocês, todas as aulas, a gente tem a Galeria dos Heróis da Fé, que é a nossa revistinha que a gente está estudando, não é? Hoje foi a história de Jacó e semana que vem vai ser a história de... Vão lá para vocês saberem de quem é. Então, crianças, fiquem com Deus. Que vocês tenham uma semana abençoada aí onde vocês estão, tá bom? Eu tô morrendo de saudade de vocês e não vejo a hora da gente poder se encontrar novamente na igreja. Fiquem com Deus. Um beijão. Eu vou colocar para vocês aqui no final também uma musiquinha que conta um pouco da história de Jacó, tá bom? Aprendam ela aí porque ela é muito linda. Tchauzinho! Você tá com um sorriso amarelo, pode ser que a situação esteja preta. Se está com o olho roxo ou levou o cartão vermelho, ouve a história de Jacó. Esaú estava roxo de raiva, porque Jacó tinha dado uma mancada. Jacó teve que fugir por um caminho nada bom, foi passando num deserto marrom. Já era noite e o céu estava preto, uma pedra cinza fez o travesseiro. Dormiu e sonhou com uma escada amarela, anjos de branco subiam nela. Olha só, Deus pega todas essas cores da minha vida e faz branco, olha só. Pega todas essas cores da minha vida e faz branco, olha só. Amanheceu, o céu estava todo azul, o coração estava verde de esperança. Deus estava perto dele, por que então ficar com medo? Deus nunca vai te deixar só.
só, Deus pega todas essas cores da minha vida e faz branco, olha só. Olha só, Deus pega todas essas cores da minha vida e faz branco, olha só. É isso aí! Branco significa paz, tranquilidade. E não importam as cores da sua vida, Deus sempre vai deixar tudo bem. Olha só, Deus pega todas essas cores da minha vida e faz branco, olha só, como fez a história de Jacó.